Olá pessoal, eu sou o pastor Jonas e esse é o canal Na Direção com o Rev, um espaço que foi criado para conversarmos sobre questões do nosso dia a dia, sempre com uma reflexão bíblica como sendo o lugar seguro para caminharmos na direção do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma passagem bíblica que me chama muito a atenção. Primeiro, pelo contexto em que ela está colocada. Depois, pela reação das pessoas que estão envolvidas naquele momento. O texto que eu me refiro é o texto de Mateus capítulo 8, os versos 23 até o verso 25, que é aquele texto em que Jesus acalma uma tempestade no mar. Em primeiro lugar, como eu disse, me espanta ou me surpreende pensar nesse acontecimento dentro do contexto que ele está colocado ali. Mateus descreve que esse evento aconteceu num momento em que Jesus vinha fazendo muitos milagres e vinha efetuando muitas curas. Isso quer dizer que os discípulos estavam o tempo todo convivendo com aquilo que Jesus podia fazer e tendo experiências muito pessoais, muito próximas da maneira como Jesus pode intervir sobrenaturalmente na nossa história e na nossa vida e até nas circunstâncias que estão ao redor. Mas apesar disso, eles ainda têm dificuldade de exercitar a sua fé e ainda ficam surpresos ao ver o que Jesus pode fazer. O segundo aspecto que eu queria destacar tem a ver com a reação das pessoas. Primeiro a reação dos discípulos e depois a reação de Jesus. A reação dos discípulos é de medo, é de pavor, é de total insegurança. Mas quando a gente olha para Jesus, ele que estava no meio da mesma tempestade, estava no mesmo barco, o Senhor Jesus está dormindo tranquilamente. Isso já serve para nos ensinar algo muito importante, não é? Que as tempestades, elas nos afetam, mas elas não afetam Jesus, o seu poder e aquilo que ele pode fazer por nós. E isso também nos mostra que nós somos afetados porque nós, muitas vezes, deixamos de exercitar a nossa confiança e a nossa fé naquele que está bem do nosso lado, que é o Senhor Jesus. Mas do lado dos discípulos tem algo muito interessante, porque é fácil a gente sentar do lado de cá, tanto tempo depois, e criticar a postura dos discípulos. Mas vamos nos lembrar que se estivéssemos na mesma circunstância, provavelmente a nossa reação não seria diferente. Nós teríamos o medo da mesma maneira, nós teríamos insegurança e talvez tivéssemos dificuldade para exercitar a nossa fé. Outro dia eu escrevi um texto sobre isso e eu começo o texto falando exatamente sobre isso. Que ninguém, na verdade, amanhece o dia e diz assim: hoje eu vou aproveitar o meu dia para enfrentar uma tempestade. As tempestades, as dificuldades, elas aparecem quando nós menos esperamos e nem sempre nós estamos preparados para enfrentar essas circunstâncias. O segundo aspecto é que as tempestades, elas vêm independente do momento ou da circunstância em que nós estejamos vivendo. E uma boa lição que nós temos do texto para isso por mais que você esteja perto de Jesus, você não está isento de enfrentar uma tempestade. Tem muita gente que acha que se ele está andando muito perto de Jesus, se Jesus está dormindo do ladinho dele, ele nunca vai enfrentar uma tempestade. Os discípulos descobrem isso da maneira mais prática possível. Jesus estava com eles no mesmo barco e eles enfrentam uma tempestade inesperada. Isso me faz inclusive lembrar de um cântico bem antigo das crianças, que diz que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E essa é uma verdade maravilhosa, porque realmente com Cristo no barco tudo vai muito bem, apesar da tempestade, apesar das batalhas que a gente possa enfrentar.
E eu queria deixar com você agora uma palavra de ânimo para você. Primeiro, a lembrança de que a melhor maneira de se enfrentar uma tempestade é tendo Jesus no barco. Eu acho que a coisa mais dura, mais difícil que tem é você enfrentar uma grande tempestade sobre a qual você não tem controle, não tem poder, que te gera medo, insegurança, que desafia a sua fé e você não ter Jesus a quem recorrer. Então, lembrando de uma outra música que eu gosto muito, né? Diz que há momentos em que na vida nós até pensamos em olhar para trás, mas é preciso olhar para Jesus e clamar para Ele. E quando nós o fazemos, Ele nos ajuda a carregar a cruz. A outra palavra que eu queria deixar com você nesse dia é a lembrança de que, independente das circunstâncias que você esteja vivendo ou do tamanho da tempestade, saiba que Jesus está muito perto, né? A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na tribulação. Então, ainda que você tenha que enfrentar uma grande tempestade, como diz o Salmo 46, né? Ainda que a terra se transtorne, os montes eles se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, ainda que os montes estremeçam, nós podemos descansar no Senhor e esperar nele. Eu queria terminar a minha palavra hoje para você dizendo que ter Jesus no barco é a melhor de todas as experiências. Você não pode evitar e você não pode prever quando as tempestades virão, mas você pode caminhar com Jesus muito perto e Ele pode estar sempre no barco com você. E eu queria convidar você para hoje, diante das tempestades ou da bonança que você esteja vivendo, para que você olhe ao lado e perceba que Jesus está bem perto e caminhe com Ele. Lembre-se, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mesmo na tribulação. Deus te abençoe muito. Um abraço. Até a próxima.